Olá, boa noite. Vim gravar mais um vídeo aqui no canal, aproveitando que é o início da semana, né? Desejar uma ótima semana a todos. Eu tô aqui com um propósito que é trazer esse livro aqui, né? Trazer o resumo para testificar de o quanto que a oração ela traz resposta na nossa vida. E eu vim trazer 2 capítulos porque são capítulos bem pequenos e aí dá para fazer o resumo dos dois. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 12 e sobre o capítulo 13. O 12, ele vai falar sobre sua proteção. Então a autora ela diz que em todo momento os nossos esposos, né, e a gente também estamos em campo de batalha. E ela diz o quanto que nós recebemos livramento, proteção por meio da oração. E ela diz aqui, ó: mas o Senhor não deixará nas suas mãos, que o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos. Salmos 37 e 32. Ele prometeu ser escudo para o que nele confia. Provérbios 30, versículo 5. Aí ela cita aqui que ela sempre orou pelo marido dela e pelos filhos, até que um dia que eles saíram de carro, aconteceu um acidente. E aqui ela fala, a única maneira de explicar como nenhum deles se machucara tinha de ser a mão protetora de Deus. Então ela sempre orou, sempre apresentou, até que nesse dia aqui o Senhor protegeu eles, né? E ela fala que meu grupo de oração e eu oramos regularmente para que nossos maridos tenham segurança em aviões, carros, no escritório ou quando andam pela rua. Nem precisamos pensar em perigos específicos. Basta pedir ao Senhor que os livre do mal. Deus promete que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91, 11 e 12. Acidentes ocorrem, no entanto, e quando isso acontece, eles são súbitos e inesperados. É por isso que a oração pela proteção de seu marido precisa ser frequente e contínua. É o que ela nos dá de conselho, né? Se algo então acontecer, você terá o consolo de saber que pediu a presença e o poder de Deus em meio a ela. Você nunca sabe quando ela pode ser necessária no campo de batalha. Então, é como ela fala, a gente não precisa esperar, né? A gente já tem que ir orando para o Senhor e guardando de todo o mal. E aqui, no capítulo 13, a gente vai falar um pouquinho sobre as provações. Eu acho bem interessante, assim, tudo que ela falou, né? Todos passam por tempos difíceis, não há nada do que se envergonhar. Algumas vezes nossas orações nos ajudam a evitá-los, outras não. Então a gente ter essa certeza, né? Essa convicção de que todo momento, né, pode vir, olha, você menos espera um momento difícil, como ela fala aqui. O Senhor diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. As orações da esposa em favor do marido durante as crises podem não mudar algumas das circunstâncias pelas quais ele tem de passar. Afinal de contas, se nunca sofrêssemos nada, que tipo de pessoa superficial, sem compaixão e impaciente seríamos? Mas a oração pode ajudá-lo a manter uma perspectiva positiva de gratidão, esperança, paciência e paz em meio às dificuldades e impedir que ele receba o castigo por uma reação negativa. Então ela diz muito assim pra gente orar, né, apresentar a vida do nosso esposo, não tomar o fardo dele, né, porque a Bíblia diz que cada um deve carregar a sua cruz, mas orar para que os nossos esposos, né, ou então ao contrário também os esposos orarem pelas esposas, para que suportem, né, suportem a aprovação e que dessa aprovação ela venha a ter perseverança. Aí ela vai dar um exemplo da amiga dela, da Joana, que ela com o esposo delas passaram um momento muito difícil, que o esposo dela sofreu uma picada de aranha e
Aí eles tiveram que mudar de lugar também, né? Se mudar de estado. E aí ela fala aqui, ó, que havia todo motivo para eles ficarem zangados e amargos, mas eles nunca deixaram de orar, louvando a Deus e dele dependendo como fonte de consolo. Então, geralmente na hora das provações a gente tem duas opções, né? Reclamar, ficar amargo, ficar zangado, ou louvar a Deus e ter Deus como fonte de consolo. Aí ela vai falar aqui, né, que eles oravam muito, choravam muito. E olha o que eles receberam, né? Diogo tornou-se ministro de música numa igreja em que ele e Joana desenvolveram um grande ministério bem-sucedido. Suas vidas são um testemunho de bondade do Senhor. E creio que a maneira como cada um passou por essa provação tem muito a ver com a situação que eles vivem hoje. Então, a perseverança deles gerou todo esse fruto, que é eles terem um ministério bem-sucedido, terem os filhos deles bem-sucedidos. Aqui tenhamos ou não disposição para isso, quando servimos a Deus, o seu amor está presente em cada momento da nossa vida. Nos momentos mais difíceis, solitários, dolorosos e desesperados. Ele está sempre ali em nosso meio, trabalhando as coisas para o bem, quando oramos e esperamos dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, na hora, assim, a gente nunca entende, mas lá na frente, se for da vontade do Senhor permitir, a gente vai entender as provações, o porquê delas existirem. E algo assim que esse canal aqui, ele é fruto de uma provação, né? E se hoje eu estou aqui testificando, falando a vocês sobre casamento, sobre o poder da oração das esposas, é porque eu também já passei por provações assim, de sempre orar quando eu estava solteira, né, esperando em Deus, sempre confiando, sempre crendo que Deus ia enviar um esposo de excelência para mim, ia me dar uma família, que eu não ia mais ser solitária, né? Assim, geralmente, não sei como que você é por aí, mas geralmente a gente que serve ao Senhor, a gente vai muito sozinha, né, para a igreja, assim. E tem horas que a gente quer ter aquela companhia, né, conosco de fé, ter uma pessoa também ali para compartilhar a nossa fé. E eu digo assim, que foi uma provação. E assim são as outras que a gente vai vencendo e depois vai nos servir para a gente testemunhar para os outros, né, para os demais, para aquela pessoa que está passando naquela situação que você já superou, para a graça de Deus. E aí ela diz, né, que tenhamos ou não disposição, que Deus está conosco. Seu propósito para as nossas provações é sempre levar-nos à sua presença, com toda a humildade, a fim de experimentarmos um quebrantamento em nosso eu interior, independente, autossuficiente, e fazer de nós pessoas compassivas, pacientes e espiritualmente fortes, que glorificam a Deus. Ele usa essas situações para nos ensinar a confiar em seu amor e cuidado e para fazer-nos atravessar os tempos difíceis. Não consigo pensar em nenhuma provação que meu marido e eu passamos que não nos fizesse crescer mais nas coisas de Deus, apesar de ter sido terrível suportá-la na ocasião e de não sabermos onde tudo ia acabar. E assim é a fé, né? A gente não tem aquela ideia, né? Nós, como a palavra do Senhor diz, basta cada dia o seu mal. Então, o amanhã, ele pode vir ou não, mas o que Deus nos dá é o hoje. Então, se hoje a gente tiver força, né? Buscar em Deus força para a gente lutar, para não murmurar, para não ficar zangado, é o hoje que a gente tem que usar. E se seu marido se sentir esmagado sob o peso de tais coisas, como problemas financeiros, doença, incapacidade, perda do emprego, né? São problemas assim que infelizmente muitas famílias enfrentam. Ela diz aqui, ó, problemas com os filhos, conflito conjugal, catástrofe. Aí ela diz, convide o Espírito Santo a mudar as circunstâncias e transformá-las. Lembre-se, seu marido, do contexto mais complexo. Nosso sofrimento é praticamente mínimo em comparação com a glória que Deus operou em nós.
se reagirmos corretamente em meio ao conflito, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Encorajo-o a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então, a gente finaliza aqui hoje. É muito, muito profundo esse capítulo aqui sobre provações. E aí ela diz que é para a gente orar, né, para que o nosso marido se achegue a Deus, até que ele saiba que nada pode separar ele do amor de Deus, como está escrito aqui em Romanos 8,39. Se nada pode separar-nos do amor de Deus, então não importa a seriedade do problema, ele sempre terá esperança. As provações podem ser um fogo depurador e uma água purificadora. Você não quer que seu marido se queime ou se afogue. Quer que ele seja aperfeiçoado e renovado. Deus prometeu que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Romanos 8,37. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A determinação de seu marido em permanecer firme na fé e esperar que Deus responda às suas orações é que irá salvá-lo do fogo e mantê-lo flutuando. Então, são capítulos assim bem profundos. Esse 13 é muito profundo, né? Que são as provações, que muitas vezes não tem resposta, mas que a gente precisa continuar crendo que vai ter mudança, que vai ter transformação. E como ela falou, ore para que o Espírito Santo venha e transforme a situação. Tem momentos que nós como esposa, né? Ou como esposo, não tem como a gente forçar, sabe, assim. Mas somente o Espírito Santo que vai quebrantar, que vai convencer, que vai ensinar a pessoa a ter perseverança. E a gente tem que estar ali para apoiar, né? Para pedir graça a Deus e também dar graças, tá bom? E que sejamos essas mulheres fortes, guerreiras, né? Que permanecem aí em oração, vivendo não pelo que vê, mas sim pelo que crê. E nada se compara à glória que vai ser revelada a nós. Então nós somos, digamos assim, a gente já vê além, né? A gente já olha para uma vida eterna, não só para o agora. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. E comentem aí, curtam. Você que tem assistido direto, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a todos que têm seguido o canal, conhecendo. Mandem sugestões de livros. Mandem o testemunho de vocês. Vou ficar muito feliz em saber. Até a próxima.